Como eu falei no vídeo anterior, o czar Nicolau II passou a liderar o exército russo na Primeira Guerra. Então, a administração da Rússia coube a czarina Alexandra, certo? Só que ela era muito influenciada por Rasputin. Quem era Rasputin? Gente, a czarina e o czar Nicolau tiveram um filho, Alexei, e ele tinha crises consecutivas. Ninguém sabia qual era a doença dele. Hoje em dia a gente sabe que ele era hemofílico, certo? Mas aí, a única pessoa que conseguia controlar as crises de Alexei era Rasputin. Por isso, então, que a czarina, temendo aí a morte do filho a qualquer momento, a czarina, então, chamou Rasputin, convidou Rasputin para ir morar no palácio. Só que Rasputin, ele era mal visto e odiado por muitos russos, principalmente pelos nobres. Por quê? Ele tinha um comportamento desregrado, gente. Ele vivia cercado por mulheres, certo? Ele chegou a promover orgias na Rússia. Além disso, ele até fazia alguma consulta e tal para a população. Mas se você fosse mulher, o pagamento seria por meio de favores sexuais. Então, não agradou de jeito nenhum o fato dele ter uma certa interferência aí na política e administração da Rússia. E aí os russos se reuniram para matar Rasputin. E aí no ano de 1916, depois de um jantar regado a muito veneno, a tiros e espancamentos, e até cortaram uma parte do corpo de Rasputin, né? Jogaram ele no rio Neva. Só assim conseguiram matar o monge. Vale muito a pena. Quem quiser se aprofundar depois sobre o assunto, assista aí outros vídeos que vale muito a pena. A história de Rasputin é bem curiosa. Vamos seguindo. Em meio a isso tudo, as operárias, certo, da cidade de São Petersburgo passaram a protestar no dia 23 de fevereiro. Elas protestavam devido às péssimas condições de vida, certo? E querendo aí uma atenção do governo. Gente, com a guerra, a situação dos russos, que já não era boa, piorou. E aí o czar determinou, no dia 26, 3 dias depois dos protestos e das greves, determinou que os soldados deveriam ir até onde as mulheres estavam e abrir fogo, certo? Contra os grevistas. Só que no dia posterior, certo? No dia 27, os soldados entenderam que as mulheres estavam com razão e aí se uniram a elas, tá? E passaram, então, a defender os mesmos interesses que as mulheres operárias. O ano de 1917 vai ser o ano que vai marcar o fim da dinastia Romanov. Vai ser o ano da Revolução Russa. Por quê? Primeiramente, é necessário fazer uma observação. A Rússia, ela seguiu o calendário juliano, certo? No período da Revolução, tá? Ela não seguiu o calendário gregoriano, seguiu o calendário juliano. E aí, no ano de 1917, o Alto Exército e alguns componentes do Alto Exército e alguns integrantes da Duma, eles vão exigir a renúncia do czar, que irá fazê-lo, e a partir daí é instalado um governo provisório na Rússia. Em fevereiro de 1917, os mencheviques ocupam o poder na chamada Revolução Burguesa. Para quem não lembra, gente, os mencheviques é aquele grupo lá do início que queria esperar a Rússia se industrializar para só depois implantar o socialismo, tá? Então, eles montaram um governo de caráter burguês, certo? Eles implantaram uma república democrática burguesa e tinha aqueles dois líderes, no comando, tá bom? Só que tem um porém, mudou o governo, o czar não governa mais, tá? Só que os mencheviques não fizeram nada pelo social. Eles não resolveram os problemas de abastecimento, tá certo? Os camponeses continuaram sem ter aí o que comer. Para completar, eles estabeleceram uma cota que deveria ser consumida diariamente pelas pessoas, que era uma quantia 225 gramas, uma quantia totalmente insuficiente, certo? E isso fez com que a população se revoltasse. Tanto é que 85% da população passaram a invadir as terras dos grandes proprietários, as terras dos boiardos, certo? Nas fábricas, muita gente começou a fazer greve porque viu que mudou o governo, mas nada mudou, a situação continuava a mesma. E o erro principal dos mencheviques é que eles decidiram manter a Rússia
na Primeira Guerra Mundial. Então foi aí que realmente os mencheviques, aqui vocês podem observar os líderes do governo menchevique, certo? E aí Lenin, que ele era líder do partido bolchevique, para quem não lembra, Lenin e os bolcheviques defendiam que o socialismo fosse implantado na Rússia imediatamente. Ele lançou um documento chamado Teses de Abril, com o seguinte lema: paz, pão e terra, que por si só já é bem sugestivo. Ou seja, Lenin prometia que se ele chegasse ao governo, ele e os bolcheviques, eles iriam, paz, representava o quê? A saída da guerra, tá? Pão, representava o quê? Que a fome da população iria ser saciada, e a terra representava a reforma agrária. Então, nesse momento, os bolcheviques vão começar a ganhar espaço na Rússia.